Meus irmãos, paz a todos, amém? Vocês estão felizes, meus irmãos? Amém. Coisa boa é estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há fartura de preocupação, não é isso? Há fartura de agonia, é isso? Há fartura de aperreio, é isso? É ou não? Há fartura de quê? Alegria. Então, se alegre no Senhor, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua igreja. E eu fico muito feliz também em ver esses testemunhos dos nossos irmãos, porque o Deus que nós servimos é um Deus que ainda opera sinais e prodígios hoje em nossos dias. Por mais que existam pessoas que pensem diferente, mas não há como discutir os fatos, porque aquilo que Deus tem feito é uma realidade na vida daqueles que creem no poder do seu nome. E nós somos uma igreja que crê que o Deus que nós servimos não apenas operou no passado, mas Ele opera no presente. Ele opera. E nós estamos estudando o livro de Tiago, e vamos falar também um pouco sobre isso, né? Nesse fechamento do livro de Tiago, ele vai falar novamente sobre algo que ele falou no começo, nos primeiros capítulos da sua carta, quando ele diz para que nós oremos, mas oremos com fé, com confiança, sem duvidar, porque aquele que ora duvidando não recebe. Aquele que ora com dúvida no seu coração de que Deus é um Deus que pode fazer segundo a sua vontade, não recebe. Mas aquele que ora crendo que Deus, Ele é poderoso para fazer a vontade dEle na nossa vida, esse recebe no tempo de Deus. E nós cremos nisso, meus irmãos. Nós cremos que Deus, Ele tem respondido às orações desta igreja. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 5. Nós vamos estar fazendo o fechamento hoje dessa série de exposições sobre esta epístola, adiantando aos irmãos que a partir da próxima semana nós vamos estar trabalhando a epístola de 1 Pedro, certo? A partir da próxima semana nós vamos estudar a epístola de 1 Pedro. Em conversa com o nosso pastor essa semana, falamos sobre uma sequência de estudos, de exposições bíblicas que fossem de fato atender às demandas da igreja. E eu sugeri a ele que nós dessemos continuidade às epístolas gerais, porque são cartas que trazem mensagens mais práticas, trazem mensagens que nos instruem não apenas a conhecer, mas a vivenciar esse conhecimento no nosso dia a dia. Então nós vamos estar dando continuidade com a primeira epístola, com as epístolas de Pedro, né? Que são sequência aí da carta de Tiago. E também vamos ter uma escala nas próximas quartas-feiras, para que a gente também tenha a participação do nosso presbítero Wagner, do nosso presbítero Rubenilson, do próprio pastor, e vamos ter uma dinâmica também melhor no tocante às exposições, tendo os nossos irmãos também aqui trazendo alguns trechos, algumas partes desta carta para a nossa reflexão. Mas vamos fechar aqui Tiago capítulo 5, quem achou diz amém. Amém. Diz a palavra do Senhor: escutem agora, ricos, chorem e lamentem, por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodrecem, melhor dizendo, e as suas roupas foram comidas pela traça. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram
a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente analisar essa primeira parte do capítulo 5. Meus irmãos, a Bíblia, ela não condena a riqueza, certo? O fato da pessoa ser rico, isso não é um pecado, desde que a sua riqueza seja fruto do seu trabalho, seja algo legítimo, que é uma consequência de toda uma vida de dedicação, toda uma vida de doação, toda uma vida de empenho, para que como resultado a pessoa possa chegar a esta condição. Então a riqueza em si, ela não é pecado. O que é pecado é como a pessoa se tornou rico. Como foi que a pessoa conseguiu acumular riquezas? O problema que Tiago destaca aqui, quando ele condena os ricos nessa primeira parte da carta, ou do capítulo 5 da sua carta, é justamente mostrando que Deus, ele não aprova a postura dos ricos que conquistaram as suas riquezas às custas da injustiça, da exploração, da corrupção. Ele está condenando esse tipo de rico. Ele está condenando o rico que vive ostentando uma posição, que vive ostentando posses, que vive ostentando uma condição social em cima do sofrimento dos outros, em cima daquilo que eles tiraram do pobre, do justo. Então Tiago está dizendo aqui: olhe, prestem atenção, vocês ricos que conseguiram a sua riqueza por esses meios. O clamor, veja, o clamor daquele dinheiro que vocês tiraram dos trabalhadores, que serviram vocês, que trabalharam para vocês, que conquistaram para vocês essa condição que vocês têm hoje, chegou até o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, ele vai fazer justiça com relação àqueles que oprimem os necessitados, com relação àqueles que exploram o justo. Então ele está apontando aqui um alerta para aqueles que têm fraudado a ponto de manter o seu status de rico, manter o seu status social elevado. E ele diz aqui, olha, o Senhor, não fique pensando que Deus está nem aí não, viu? O Senhor vai ter um encontro com vocês, vai ter um acerto de contas com vocês. Vai chegar o dia em que Deus, ele vai acertar a conta com vocês. Trazendo para a nossa realidade, nós vivemos em um contexto social de desigualdade. Nós vivemos em um contexto social onde muitos vivem em um estado de riqueza nesses termos, com base na injustiça, com base na opressão do justo, com base na exploração do necessitado. Muitos têm ostentado uma vida de luxo, uma vida, a gente tem visto agora mesmo, agora no jornal, nos jornais estourou um escândalo desse influenciador que estava tratando um grupo de adolescentes como praticamente escravos, né? Mas veja, meu irmão, veja que negócio. Eu não sei se vocês já pararam para assistir essa história triste, desse caso que tem ganhado a mídia aí. O camarada se aproveitou de adolescentes que moravam em uma cidade do interior, pobre, foi lá, visitou as famílias e disse: olha, deixa eu levar seu filho para morar lá na minha casa. Não se preocupe não, que eu vou cuidar dele, vou dar casa, comida, vou pagar os estudos dele. Ele vai trabalhar para mim, ele vai trabalhar, né, no meu canal, ele vai trabalhar comigo, fazendo, né,
os vídeos e tudo mais, e ele vai morar lá comigo, vai morar lá na minha casa. E além de cuidar dele, eu ainda vou mandar uma mesada para vocês. Veja que situação. Uma mesada entre 2 e 3 mil reais, todo mês eu vou depositar aqui para vocês ficarem tranquilos. Agora ele vai ficar comigo, vai para minha casa. E levaram esses meninos lá para a casa dele. Lá na casa dele os meninos não tinham direito a ter celular. Os meninos tinham um estilo de vida onde eles praticamente viviam em função de produzir conteúdo para a internet. Os meninos não estudavam. Os meninos não tinham nenhum tipo de lazer. Não tinham nenhum tipo, de vida particular. Os meninos viviam em função daquele estado de coisas que era promovido ali naquela casa. Está aí na internet, para quem quiser acessar o caso desse influenciador. O camarada corrompeu famílias. O camarada comprou a dignidade de famílias para se valer do talento desses adolescentes para benefício próprio. Para promover quem? A sua própria marca, o seu próprio nome, o seu próprio status. Esse tipo de riqueza é justamente a riqueza que Tiago está condenando aqui. A riqueza exploradora, a riqueza que promove a injustiça, a riqueza que não tem nada a ver com o fruto do digno trabalho, mas tem a ver com a extorsão de pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade. E isso é reprovado diante de Deus. Deus, ele não abençoa. Ainda teve um negócio, rapaz, é muita coisa, viu? Ainda teve uma pseudo-profeta, que foi no casamento desse rapaz com outro rapaz. E chegou lá no casamento, foi chamada para orar pelo casal, E chegou lá, não somente orou, como profetizou para ele no casamento. Ore, porque Deus tem um plano na sua vida, porque foi Deus que lhe levantou e tudo mais, e pererê, e tarará, Só você vendo o teatro ridículo. E aquilo ali, olha, uma repercussão, profeta, profeta moderna, dá uma mensagem a fulano de tal no seu casamento. Isso aí, meu irmão, é um escárnio ao Evangelho. Isso é um escárnio. Porque isso dá a entender que Deus está legitimando esse tipo de prática, esse tipo de postura. Isso está dando a entender que Deus está de acordo e Deus está abençoando esse tipo de coisa, quando Deus não tem nada com isso. Os olhos de Deus para esse tipo de situação são olhos de indignação. Os olhos de Deus para a injustiça, os olhos de Deus para aqueles que praticam tais coisas, são olhos de ira, de indignação, são olhos de santa indignação. Deus não tem parte com esses tipos de ricos. Deus não tem parte com essas pessoas que vivem ostentando a riqueza com base nesses fins. Deus não tem parte. Porque Deus não é um meio para que eles se autorrealizem. Deus não é um meio para sustentar o império do ego de ninguém. Deus não é um meio para enriquecermos e acharmos que por conta de chegarmos a determinado nível social, estamos isentos diante de Deus. Não estamos isentos diante de Deus, não. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós conquistamos, mais a responsabilidade cresce diante de Deus. Se hoje, Joab, você tem uma Kombi, se você um dia chegar a ter uma Ferrari, você vai ter uma responsabilidade muito maior diante de Deus. Se hoje, camarada tem uma barraquinha de confeito e amanhã ele tiver uma empresa multinacional, a responsabilidade dele vai crescer ainda mais diante de Deus, porque ele vai ter uma responsabilidade ainda maior de glorificar a Deus com as suas conquistas. Aqui nós ouvimos pessoas que testemunharam a bênção de Deus, os milagres de Deus, a provisão de Deus. Porém, Deus abençoa, Deus ele provê, Deus ele cuida. Sabe para quê, meu irmão?
para que nós venhamos a glorificar o seu nome, para que todas as nossas vitórias apontem para Ele, para que todas as nossas conquistas promovam Ele, para que aquilo que a gente conquistar, aquilo que a gente crescer, aquilo que a gente ganhar, seja graças a Deus. Nada é nosso, tudo é dele. Você não tem nada, eu não tenho nada. Por mais que você ache que tenha, nós não temos nada, porque se Deus fizer assim, acaba tudo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Deus, Ele ainda toma providência em favor do necessitado, em favor do explorado, em favor do injustiçado. Glória a Deus, porque Deus, Ele permite até um certo tempo, mas quando chega o momento de Deus virar as coisas, mudar a realidade, Ele faz e faz bem feito. Israel passou 400 anos escravos no Egito. 400 anos. Depois desse tempo todinho, Deus chegou para Moisés lá nos campos, cuidando das ovelhas de seu pai. Deus disse: Moisés, olha, você vai me representar na libertação do meu povo do Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Olha o que é que Deus está dizendo. Eu ouvi o clamor do meu povo. O meu povo está sendo maltratado, injustiçado. O meu povo que está lá, né, em uma condição de serviçais do Egito. Eu ouvi o clamor dele. Eu vou mandar você para libertar eles. Você vai lá e você vai ser o agente pelo qual a situação do meu povo vai ser mudada. Eles vão sair de lá, eu vou levar eles para uma terra onde eu vou abençoar eles. Mas foi depois de quantos anos? De 400 anos, meu irmão. Mas aconteceu. Deus libertou seu povo, mudou a situação e fez com que aquele povo fosse um povo abençoado. Então Deus, Ele não aprova riqueza ilícita. Deus não aprova. Você pode ser o melhor dizimista da igreja, mas o seu dízimo, ele não compra a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela é dada por graça. Deus, Ele não lhe abençoa porque seu dízimo é bom. Deus, Ele te abençoa porque Ele te ama e porque a graça dele te alcançou. Continuando aqui no capítulo 5, além de falar sobre a questão dos ricos, ele vai falar sobre a paciência que os irmãos deveriam ter diante dos momentos de dificuldade. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo o sofrimento tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Aleluia, aleluia. Dê um glória, meu irmão. Um texto desse é um texto para a gente glorificar, porque é a palavra de Deus para a nossa vida. Usando Tiago para falar com a gente: seja forte, seja paciente, seja perseverante. Uma das palavras que mais se repete no Novo Testamento é essa: perseverança, perseverança, perseverança. Perseverança tem a ver com constância.
Perseverança tem a ver com ser crente hoje, ser crente amanhã, ser crente depois, ser crente depois e ser crente enquanto a gente estiver aqui. É todo dia que é bom ser crente? Não. Porque tem dia que a gente é atribulado pelas questões da vida e a gente muitas vezes quer soltar tudo, inclusive quer soltar Jesus. Tem dias que a gente quer se revoltar, tem dias que a gente tá com raiva de todo mundo. É assim ou não? Tem dias que a gente acha que nada está dando certo. Tem dias que a gente acha que nada vai mudar, que a gente vai morrer daquele jeito. Tem dias que a gente acha que a promessa está muito distante. Tem dias que a gente acha que a coisa, meu irmão, quanto mais o tempo vai passando, mais enrolada vai ficando. Mas é nesses momentos que Deus, Ele nos prova em nossa fé e nos fortalece em nossa perseverança. É nesses momentos onde a coisa acocha, onde a situação aperta, que Deus, Ele prova a nossa fé e fortalece a nossa perseverança. Paulo vai dizer isso, né? Porque eu me alegro nas tribulações. Por que se alegra nas tribulações? Porque é bom. É bom quando está doendo? É bom quando a gente está sofrendo? Não, não é bom não. Mas Paulo explica, porque as tribulações, elas produzem experiência, e a experiência produz paciência, e a paciência produz o quê? Esperança. Eu me alegro no momento das tribulações, porque é quando eu estou sendo atribulado, quando eu estou sendo apertado, acochado, que eu sinto mais a presença de Deus na minha vida, que eu sinto que Jesus está comigo, que eu sinto que é o Senhor quem conduz os meus passos. Quanto mais eu sofro aqui, mais eu sinto o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu me lembro de um texto lá de Jeremias, onde Jeremias, diante de um cenário de calamidade, ele vai dizer: Senhor, porque eu sei que não é do homem o seu caminho, nem do homem o seu caminhar. Jeremias está dizendo: porque eu sei, Senhor, diante dessa tragédia que eu estou vivendo, diante desse cenário tempestuoso que o teu povo está vivendo, este cenário serve para mostrar que não é do nosso jeito que a coisa acontece, não é no nosso tempo que a coisa acontece, não é pela nossa vontade que as coisas acontecem, mas é o Senhor quem determina o começo e o fim de tudo. É o Senhor. Não é do homem o seu caminho. A gente traça um caminho, Deus traça um caminho para a gente caminha por este caminho, mas a gente não sabe o que vai encontrar neste caminho. A gente passa por espinhos, pisa em pedras, mas vai passando, mas vai vencendo, mas vai caminhando, mas vai dando glória, mas vai sendo mais fortalecido. Esse caminho tem hora que a gente está, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mas tem hora que a gente está, ai, 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 ai. Como entender o caminho desse? Como é que eu vou entender um negócio desse? Há momentos nesse caminho que nós temos vários amigos, mas há momentos nesse caminho que nenhum amigo ou ninguém se aproxima. Há momentos nesse caminho que todo mundo chega junto da gente: rapaz, você é uma bênção, glória a Deus, rapaz, se você não for, o negócio não anda. Mas há momentos em que as pessoas passam escondendo o rosto de você. Como é que vou entender esse caminho? Mas é o caminho que Deus tem para a nossa vida. É o caminho de Deus. E não há como a gente mudar o caminho de Deus. Não há como a gente determinar o que vai acontecer nesta caminhada. Por isso que Tiago vai dizer: olha, meus irmãos, independente do que aconteça, sejam pacientes, nutram a esperança, nutram a expectativa de que o Senhor, no tempo certo, Ele vai socorrer vocês. Lembrem dos profetas
homens que falaram em nome de Deus, homens que apontaram para a vida do Salvador, homens que não viram Jesus dar o último suspiro na cruz, mas homens que foram alcançados pelo sangue de Cristo. Os profetas foram homens que não viram muito daquilo que profetizaram, mas tomaram posse da promessa da vida eterna. Por quê? Porque perseveraram no caminho que Deus os colocou. Então Tiago está dizendo isso: sejam pacientes, mantenham-se firmes, se segurem, confiem em Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Teve gente aqui contando testemunho, mas talvez tenha gente chegando aqui cheio de bronca. Talvez tenha gente que chegou aqui cheio de questões para colocar diante de Deus. Talvez chegou gente aqui que tem orado por várias quartas-feiras, que tem ouvido durante várias quartas-feiras que Deus vai fazer, e até hoje Deus ainda não fez. Mas a palavra de Deus para a gente é: seja paciente, seja paciente, seja paciente. A palavra de Deus para você é essa: tenha paciência. Mas Senhor, eu já estou há não sei quanto tempo nesse propósito, há não sei quantas quartas-feiras, há não sei quanto tempo eu estou aqui na porta, na brecha. Tenha paciência, continue na brecha, continue na porta, continue no seu lugar, porque no tempo de Deus a bênção vai te alcançar. Seja perseverante. E partindo aqui para a última parte do texto, a partir do versículo 12, ele vai dizer o seguinte: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu e nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Aqui ele está falando sobre a palavra do crente. A palavra do crente tem que ser uma só. O crente não tem que ficar dizendo: não, eu juro por Deus. Não, você não tem que ficar apelando a isso. Se você é crente em Jesus Cristo, a sua palavra é uma só. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Esse negócio: olha, tu vai vir domingo, rapaz, eu juro que eu vou vir. Não é jurar que vai vir. É você se organizar e vir. Mas se não der para vir por alguma circunstância, por algum problema, também dizer: olha, não vim porque não tive condições. Não é jurar por Deus ou jurar por qualquer outra coisa. Porque essa jura, segundo a percepção de Tiago, é uma jura que vai acabar comprometendo negativamente a gente. Não adianta e usar isso como uma desculpa para que a gente eventualmente não cumpra a nossa palavra. Nós temos que ter uma palavra só. Temos que ter uma só posição. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Se você está, está. Se não está, também não está. Se você está envolvido, se você faz parte, se você é membro, se você é alguém que Deus chamou para fazer parte desta obra, então faça parte dessa obra. Não precisamos estar inventando narrativas ou juramentos. Não, nós precisamos nos comprometer com convicção com o Deus que nos chamou. Porque o compromisso que nós firmamos é com Deus. Não é com Wagner, não é comigo, não é com ninguém. O meu compromisso de estar aqui nas quartas-feiras, nos domingos e nos outros dias, antes de qualquer coisa, antes de eu ter o título de presbítero, o meu compromisso de estar aqui é com Deus, porque independente de título, de instituição, independente de qualquer coisa, a minha aliança é com Deus. Meu sogro gosta de dizer uma coisa que é bem interessante. Ele diz: eu fiz negócio com Jesus. Eu não fiz negócio com homem, eu fiz negócio com Jesus. Então, por eu ter feito negócio com Jesus, eu vou cumprir a minha parte. No que depender de mim, eu vou me dedicar para fazer a minha parte. Não adianta a gente estar com desculpa, não adianta a gente estar com: olha, eu ia vir, mas é porque eu pensei, é porque, olha, eu ia fazer, mas não adianta.
Ou a gente toma uma posição clara, objetiva, ou a gente está, ou a gente não está. Porque não dá certo. O Tiago está dizendo aqui, não dá certo esse negócio de estar com conversa, estar com juramento, não dá certo. Que a sua palavra seja sim ou não. E continuando aqui o texto, ele diz: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Olha o que é que ele está dizendo aqui. Alguém de vocês está sofrendo? Orem por ele. Intercedam por ele. Mas se há alegria entre vocês, cantem louvores. Mas muitas vezes eu acho que a gente troca as coisas, né? A gente muitas vezes troca as coisas. Quando a gente está alegre, a gente fica meio assim, desanimado, meio acabrunhado. E quando a gente está triste, a gente fica meio, né? A gente parece que não entendeu um pouco essa dinâmica que Tiago ensina aqui. Mas Tiago está dizendo para que a gente trate as coisas como elas são. Se há alguém que precisa de oração, de intercessão, se há alguém que precisa de apoio, que a gente possa apoiar, que a gente possa orar, que a gente possa interceder, que a gente possa abraçar, que a gente possa ajudar essa pessoa com o nosso melhor. Mas se há um momento de ações de graças, de regozijo, de alegria, de celebração, nós temos que celebrar. Não é pecado ser alegre não, meu irmão. Não é pecado não. Não é pecado você glorificar a Deus, você dizer aleluia. Não é pecado não. Essa semana eu estava até lá no seminário, eu falei, meu irmão, solta essa glória. Para quem está aprendendo? Tem gente que fica, não, meu irmão, não fique prendendo não, solte. Porque se você está feliz, este é o lugar para que você glorifique a Deus mesmo. Não, porque tem que manter a ordem e a decência. Você não vai bagunçar a ordem e a decência do culto se você der glória a Deus, não. Muito pelo contrário, você vai manifestar a alegria do seu coração publicamente. Você vai colocar para fora aquilo que está dentro de você. Então por isso que não é pecado você dar glória, você dar aleluia, você manifestar a sua alegria. Porque se é um momento de alegria, de celebração, devemos cantar louvores ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você está alegre? Glorifique, exalte, enalteça o nome do Senhor. Diga que Ele é fiel na sua vida. Esse barulho é um barulho santo. Esse barulho é um barulho de quem tem consciência das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E caminhando aqui para o final já. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Olha a importância de orarmos com fé. É importante ou não orar com fé? Porque não adianta orar por orar. Eu vou orar, mas acho que não vai sair mais nada desse negócio não. Eu vou orar, mas já faz tanto tempo que eu acho que não tem mais graça. Tiago está dizendo aqui, ore com fé. Porque a oração da fé salvará o enfermo. Mas é por conta do poder da oração? Não. Porque a gente ora aquele que é capaz de levantar o enfermo. Amém? Não é a sua oração que tem poder, mas é a quem você está orando que tem poder. Se você está orando ao Senhor, Senhor, faz a tua vontade, glorifica o teu nome. Que esta situação não seja para a morte, mas seja para a glória do teu nome. Que o Senhor tome providência, que o Senhor seja glorificado. E se a sua intenção casar com a intenção de Deus, Deus, Ele levanta o doente.
Porque a palavra de Deus diz: a oração da fé salvará um enfermo, e Deus levantará o doente. Deus. É Deus que faz, jovem. A gente só tem que chegar lá e cumprir o nosso papel. Estender a mão, orar e crer. Mas o problema muitas vezes é justamente esse, crer. Porque eu nunca vi, nós estamos em uma das gerações cristãs mais incrédulas da história. Se acontece alguma coisa, a turma se assusta. Oxi. Se acontece algo, a turma dá um pulo, dá um salto para trás, estranha. Por quê? Porque a nossa geração é uma geração que não crê que Deus ele pode operar prodígios reais nos nossos dias. Mas eu creio, você crê? Eu creio. Eu creio que Deus pode curar alguém aqui hoje. Eu creio que Deus pode batizar alguém aqui hoje. Eu creio que Deus pode entrar com providência na vida de alguém hoje aqui. E eu oro por isso, eu intercedo por isso. Eu peço a Deus que Deus faça isso no meio da sua igreja. E este lugar é um lugar para acontecer isso mesmo. E quando acontecer, não se assuste, porque é Deus que está trabalhando na vida do seu povo. Não estranhe não. Mas rapaz, que é isso? Que danada é isso aí? Não estranhe não, porque é Deus quem está passeando no meio da sua igreja, através do seu Espírito e operando na vida dos crentes. Não estranhe não. Dê glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. Se coloque no lugar: Senhor, eu quero ser usado. Usa a minha vida, eu quero, Senhor. Eu não quero somente ser abençoado, mas usa minhas mãos, usa a minha oração, usa a minha vida. Usa, Senhor, me usa para o louvor da tua glória. Usa a minha vida como instrumento. Nós temos que pedir isso a Deus. E a gente vai ver o milagre de Deus acontecer. A gente vai ver prodígios acontecer. E eu não falo de gente vomitando câncer, de gente fazendo essas coisas não. Eu falo dos milagres de Deus. Não é espetáculo não, é obra de Deus, para a glória do nome dEle. Que Deus faz. E o que a gente viu hoje aqui, pode se multiplicar muito. Quando a gente começou a abrir esses espaços, ninguém vinha. Não era, Wagner? Ninguém vinha. Muitas vezes vinha Gilberto, logo no começo Gilberto vinha muito. E Gilberto, ele vinha para contar bênçãos que ele ainda não tinha tomado completamente posse, mas ele aqui deixava a gente, informado sobre como Deus estava trabalhando, e era uma bênção, porque a gente estava acompanhando, a gente estava orando, e a cada testemunho dele aqui a gente estava dando glória a Deus. E a cada oportunidade que ele chegava aqui, que ele dizia: olha, meus irmãos, eu ainda não, mas eu creio que está perto, eu creio que eu vou receber. E ele chegou aqui hoje e recebeu. Oh, aleluia. Deus, ele ainda é um Deus que responde. Deus, ele ainda é um Deus que faz. Deus, ele ainda é um Deus que opera maravilhas. Deus, ele é ainda um Deus que muda histórias. Deus, ele ainda é um Deus que transforma quadros. Deus, ele muda prognósticos, ele muda diagnóstico. Deus, ele ainda entra aonde eu e você não pode entrar. Talvez você esteja pensando: meu Deus, quem vai falar com fulano? Quem vai convencer cicrano? Senhor, ninguém consegue falar com ele, ninguém consegue entrar na sala dele, ninguém consegue, Senhor, acesso a ele, mas Deus consegue. Senhor, quem vai lá mostrar a ele a minha situação? Eu não consigo nem passar da recepção, eu não consigo nem passar da primeira fase. Quem é que vai chegar lá naquela pessoa e vai falar a minha história? O Espírito Santo de Deus ainda conta história para cumprir o seu propósito. Ele ainda apresenta causa de crente aonde você não pode ir. E caminhando aqui para o final,
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor. Olha aí, orou com fervor, orou com fé, orou acreditando, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. E assim nós encerramos a mensagem da carta de Tiago. Tiago novamente vai falar sobre a necessidade de estarmos orando, mas não somente estarmos orando pelas nossas causas, mas estarmos orando uns pelos outros. Não é só o pastor que tem que olhar pela igreja, não. Não é só os presbíteros que tem que olhar pela igreja, não. A igreja precisa orar pela igreja. A igreja precisa interceder pela igreja. A igreja precisa estar apresentando a Deus a igreja, para que o Senhor da igreja, Ele possa abençoar o seu povo. E ele usa o exemplo de Elias, e fala que Elias foi um homem semelhante a nós. Ou seja, Elias não era supercrente, Elias não era mutante, Elias não era vingadores, Elias não era nada disso. Elias era um homem semelhante a mim e a você, mas ele orou ao Senhor com fé, com fervor, confiando que Deus não apenas o ouviria, mas que Deus faria a vontade dele juntamente com Elias. E foi o que aconteceu. Deus, ele parou a chuva, não porque Elias simplesmente disse: Senhor, para aí um pouquinho, não, mas porque aquilo que Elias fez estava alinhado com a vontade de Deus. Então o que Elias fez não foi convencer Deus a fazer o que ele queria, mas foi confirmar aquilo que já era a vontade de Deus. E Deus naquele instante parou a chuva, mas depois voltou a chuva através da intercessão do seu filho. Porque aqueles que intercedem ao Senhor, confiando na sua providência, esses não apenas são ouvidos, mas esses são atendidos pelo Senhor. E ser atendido pelo Senhor não quer dizer que Deus vai fazer o que eu quero. Ser atendido pelo Senhor não quer dizer que Deus vai fazer a minha vontade. Ser atendido pelo Senhor é entender que Ele vai fazer a vontade dEle na minha vida, independente do que eu ache ou deixe de achar. Mas compreendendo que essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Que no fim das contas, eu vou glorificar o seu nome, porque eu não sei das minhas reais necessidades, mas Deus conhece. Você acha que você sabe o que está faltando? Você não sabe, quem sabe é Deus. Uma criança, ela não sabe do que sente falta. Uma criança, quando diz que tem fome, ela pensa no quê? Eu vou jogar pela minha filha pipoca, pirulito, danoninho, não é? Criança é assim. Mas o pai, ele sabe que isso aí não alimenta. Então ele não vai estar dando pipoca, danoninho, sorvete para a criança. O pai vai dar o quê? Feijão, arroz, cuscuz. O pai vai dar comida de acordo com a sua idade, com a sua proporção. Mas o pai, ele vai ser responsável a ponto de alimentar seu filho com o que ele realmente precisa para crescer. Da mesma maneira é Deus fazendo com a gente. Deus, ele não dá o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa para crescer forte e constante na presença dele. Pode ter certeza que o que você precisa, de fato, para continuar crescendo na presença de Deus, não vai lhe faltar, porque Deus vai prover todo dia, toda hora e todo instante.
Que Deus te abençoe e que você possa sair daqui com o seu coração regozijado no Senhor. Que você possa orar com fé, que você possa ter sabedoria para lidar com as crises da vida e que você possa dar testemunho de crente, independente das circunstâncias. Deus abençoe.